Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Glenn Greenwald, um inimigo à altura. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Estou falando do jornalista Glenn, que ele dobrou a aposta contra o Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que o Glenn é um jornalista de esquerda, que mora no Brasil, e finalmente surgiu um inimigo à altura. Você sabe que os ditadores, os autoritários, os mafiosos, aqueles poderosos, eles desconhecem as regras básicas da arte da guerra, ou mesmo aquelas regras do próprio Maquiavel. Por exemplo, há inimigos que nós ou ninguém pode enfrentar. Então o certo é deixar essa gente quieta, né? Se não pudermos ser amigos, é prudente não provocar. Então o super-ministro Alexandre de Moraes, ele está mexendo com quem não devia, ou pelo menos reagindo sem razão. Não há paridade de armas entre os dois. O jornalista Glenn, do qual eu não tenho nenhuma simpatia por ele, né? Ele não. Mas, enfim, eu devo reconhecer, porque eu não sou burro, que ele é um homem muito inteligente, preparado, destemido, é um advogado bem competente, jornalista e escritor, e é detentor de vários prêmios internacionais, inclusive o Pulitzer, que é o maior prêmio para jornalista do mundo, que ele ganhou quando ele trabalhava no jornal The Guardian, que eu acho que é da Inglaterra, se não me engano. E aqui no Brasil ele ganhou fama quando ele trabalhava no Intercept, que ele não trabalha mais. Ele acabou com a Lava Jato. Ele hackeou todas as autoridades públicas da República na época, juízes, inclusive o juiz Sérgio Moro, procuradores, senadores, delegados, e até o sapão aquele lá vocês sabem quem eu estou falando, e todo mundo ficou quietinho. Por quê? Porque quem tem medo, né? Não passa Wi-Fi. E o jornalista, então, norte-americano, Glenn Greenwald, ele é radicado aqui no Brasil desde 2005, ele é casado com um brasileiro aqui, e está empenhado em fazer o mundo tomar conhecimento do momento político e histórico que vive hoje o Brasil, tanto na esfera judiciária como na esfera política, né? Compartilhou uma matéria outro dia aí, do dia 22 agora, do New York Times, que é a terceira matéria que o jornal publica, que analisa com lupa, né, com critérios, as medidas tomadas unilateralmente ou monocraticamente pelo poderoso ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E isso despertou a ira do pessoal da esquerda, né, dos petistas, porque por ele ter revelado a escandalosa atuação em que o Brasil se encontra, a situação que o Brasil se encontra, na tentativa de manter intacta essa frágil democracia do país. O STF está extrapolando os seus próprios poderes, censurando autoridades, censurando jornais, blogs, políticos, redes sociais, tias do Zap, pessoas comuns, sem foro privilegiado. Ele está censurando, bloqueando contas bancárias, fazendo horrores, tocando terror na população. Isso há muito tempo. Então, vou abrir aspas aqui para o que está escrito nessa matéria do New York Times, que vocês depois poderão encontrar no jornal Cidade Online, está todo traduzido ali, é uma matéria longa, mas um trechinho aqui eu vou dizer assim, abre aspas: muitos países repressivos como a Jordânia, Singapura e outros têm adotado leis para criminalizar ou postagens que incitem o terrorismo ou a fake news, como diz o New York Times. O novo governo, esse novo governo agora do Lula, ele quer uma nova lei como essa, e alguns da esquerda querem a suspensão de todos os direitos individuais das pessoas. Os dois primeiros artigos publicados pelo New York Times, que foi um em setembro, outro em novembro e agora o terceiro em janeiro, citavam muitos especialistas em direitos e a própria Constituição brasileira de 88, e executivos e empresas de internet alertando para o quanto é perigoso isso que está ocorrendo, né? Então, se vocês quiserem, leem aí, fecha aspas. Então, o Alexandre de Moraes, ele se diz o defensor da democracia no Brasil. Mas será que ele realmente é bom para a nossa democracia? Será que é isso que nós queremos? Censura, arbitrariedade, abuso de autoridade, abuso de poder? Sabemos que ele ajudou o Lula a ganhar as eleições. Isso todo mundo sabe, até o meu cachorro sabe. Mas as suas táticas são muito agressivas e até cruéis, estão provocando um debate.
e é possível ir longe demais com esse combate ao pessoal da direita. Eles querem combater o bolsonarismo, os conservadores. Lembra daquele episódio quando a Polícia Rodoviária começou a impedir a passagem daqueles ônibus cheios de militantes que vinham votar, os eleitores, que pela lei eleitoral seria irregular. Mas daí no dia da eleição, ele ordenou que a Polícia Rodoviária não interferisse, deixasse os ônibus passar e tudo bem. E foi o que foi feito. Ele baniu das redes sociais as pessoas que reclamavam das urnas. O cara reclamava das urnas, era preso, processado e pronto. Quando milhares de manifestantes, que eles chamam de bolsonaristas, invadiram a sede lá dos Três Poderes em Brasília, ele ordenou que as autoridades responsáveis pela segurança lá do Distrito Federal fossem presas, incluindo mais de 1.700 pessoas que estavam lá, senhoras, idosos, crianças e até cadeirantes, menos o ministro da Justiça do Lula, Flávio Dino, que era um dos principais responsáveis pela segurança lá, e ele sabia do que ia acontecer. Bom, mas isso aí é outro departamento, né? Então esse Alexandre de Moraes, ele assumiu o papel principal de defensor da democracia brasileira, usando uma interpretação ampla dos poderes do STF, e impulsionou investigações e processos e inquéritos, bem como o silenciamento das redes sociais. Teve o ano passado, ele tirou até o Telegram do ar, que é uma rede social. De qualquer pessoa considerada por ele uma ameaça, ele derrubava as redes e ameaça as instituições democráticas, ou o STF, qualquer coisa assim. E a abordagem agressiva e a expansão da autoridade sem limites do Alexandre de Moraes fizeram dele uma das pessoas mais poderosas do Brasil, e também o colocaram no centro de um debate complicado no Brasil, que é sobre o ponto de até onde pode ir essa chamada luta contra os conservadores, contra a direita, como eles chamam. Alexandre de Moraes já ordenou prisões sem julgamento por ameaças postadas em redes sociais, liderou o voto que sentenciou aquele deputado federal, o Daniel Silveira, condenaram o homem a quase 9 anos de prisão por um vídeo que ele fazia denúncias e ameaças ao STF. Ordenou busca e apreensão contra empresários sem evidências de irregularidades, sem provas, suspendeu um governador eleito do seu cargo, ignorando a Assembleia Legislativa, bloqueou monocraticamente mais de uma centena de contas de milhares de publicações aí em redes sociais, sem transparência, sem espaço para recurso e etc. Então essa sua perseguição em nome da justiça após o tumulto do dia 8 de janeiro, lá em Brasília, Moraes se tornou ainda mais audacioso. As suas ordens para banir vozes de influenciadores da internet se proliferaram, e agora ele colocou no seu inquérito sobre o tumulto lá de Brasília até o ex-presidente Bolsonaro, sugerindo que ele tinha inspirado a violência, mesmo ele estando fora do país há muito tempo. Vários juristas e analistas políticos discutem o impacto que Moraes terá a longo prazo. A gente já sabe. Alguns argumentam que as suas ações são medidas extraordinárias, necessárias diante de uma ameaça extraordinária. Outros dizem que, agindo sob a bandeira de salvaguardar a democracia, Moraes está cada vez mais prejudicando o equilíbrio dos poderes do país, invadindo as competências dos outros poderes e por aí vai. Então, vou abrir aspas aqui para uma outra pessoa, um colunista aqui, ó. Não podemos desrespeitar a democracia para protegê-la, disse Irapuan Santana, advogado e colunista jurídico do jornal O Globo, um dos maiores jornais do Brasil. Santana votou no Lula, portanto ele é um esquerdista, e em outubro, mas ele disse que está temeroso de que muitos no Brasil estejam apoiando Moraes sem considerar as possíveis consequências. Hoje ele está fazendo isso contra o nosso inimigo, que seriam os conservadores. Amanhã ele está fazendo isso contra o nosso amigo, ou contra nós, disse o Santana. Fecha aspas. Então, é um precedente muito perigoso, ele falou. O proprietário do Twitter, Elon Musk, ele ponderou que os movimentos de Moraes foram extremamente preocupantes nos últimos tempos aí. E o Glenn, jornalista americano, ele é um crítico de certas regras das redes sociais e participou de um debate semana passada aí com um sociólogo brasileiro sobre as ações do Alexandre de Moraes e as autoridades brasileiras. Lula e os seus ministros aí, eles sugeriram que
poderiam criar novas leis, ou vão criar novas leis, para determinar o que pode ser dito ou não dito nas redes sociais. Isso aí é uma ditadura feroz, é uma censura, é um absurdo, rasgar a Constituição de vez. Mas eles pretendem. Então, entre as contas que Moraes ordenou a retirada, estão de pelo menos contas de 5 parlamentares federais, um empresário bilionário e dezenas de influenciadores digitais da direita, incluindo o Monark, que é um dos apresentadores de podcast mais populares aqui do Brasil. O Moraes se tornou tão poderoso porque o Brasil não tem Senado, não tem Câmara, não tem Forças Armadas, as Forças Armadas estão sempre debaixo da cama com medo, o Congresso não cumpre a sua missão, a gente está vendo, não sei até quando vai isso, e como não há vácuo no poder, ele preenche todos os espaços. Ah, não tem tu, vai tu mesmo, ele toma conta, é comigo mesmo. Só que agora ele encontrou um inimigo à altura dele, né? O Glenn Greenwald, ele não tem medo de nada, se tocarem nele, o mundo inteiro virá contra Moraes, porque ele tem contatos, ele manda ver. Imediatamente já está dando repercussão que o Moraes ficou muito bravo, que ele comentou a matéria do New York Times e ele ficou muito zangado com isso. Não, meus amigos, não vou me alongar, por favor se inscreva no meu canal, César Ramos da Extravox. Amanhã eu continuo esse assunto e vou deixar aqui para vocês. Eu falei que o Glenn, ele é escritor, ele tem vários livros publicados. Aqui no Brasil, que eu conheço, tem 2. Eu só tenho um dele, que é o Sem Lugar para Se Esconder, que é um livro que ele fez sobre o Snowden lá, que virou filme da Netflix, O Espião, aquele americano. É um livro, um calhamaço, escrito em linguagem jornalística, porque ele é um jornalista investigativo. E depois tem outro livro, Em Defesa da Democracia, que ele fez o ano passado, parece, e é sobre a Lava Jato, que ele detonou com a Lava Jato, e ali naquele livro ele descreve tudo o que ele achou de irregular, detonou com a justiça brasileira, e esses 2 livros estão para vender na estante virtual ou acho que no Amazon. E o filme, vou deixar para vocês um link do filme O Pianista. É um filme completo, dublado. Se trata da Segunda Guerra Mundial e do nazismo. É muito interessante prestar atenção no que... Preste atenção no que aquele filme, além de ser um filme maravilhoso, lindo, bonito mesmo, ele deixa entender o que está acontecendo no Brasil. As pessoas, eu já indiquei muitas vezes esse filme, porque ele é, por exemplo, ele é uma profecia do que está acontecendo aqui no Brasil. Embora seja um filme nazista, mas ele é um filme bem interessante, tá, pessoal? Até amanhã, boa noite a todos.